A análise que vamos explorar hoje começa com uma cena. Uma cena hipotética, é verdade, mas bem chocante que serve como ponto de partida. Uma data e um lugar, que se tornam o epicentro de uma questão muito, muito maior. Como é que as palavras que a gente usa na política viraram armas? Bom, vamos lá. No centro dessa história está um personagem, Charlie Kirk. De acordo com a fonte, ele promovia o que seria a base de qualquer debate público, sabe? Ele sentava numa mesa e convidava todo mundo para conversar, com o lema "Prove que estou errado". A ideia era diálogo, não confronto. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Para tentar entender como os rótulos políticos deixaram de ser só descrições e se tornaram armas que, no cenário que essa análise propõe, foram levadas ao extremo. O resultado extremo dessa guerra de palavras dentro dessa narrativa é este aqui: o assassinato de Kirk durante uma de suas visitas a uma universidade. Um ato de violência política que, claro, chocou a todos. E aí, nas horas seguintes, acontece uma coisa bem reveladora. Enquanto todo mundo condenava a violência, a mídia parecia ter dificuldade em achar as palavras certas. Sabe, rolou uma hesitação sobre como descrevê-lo, como se a morte dele não se encaixasse muito bem nas narrativas que já existiam. E isso nos leva à pergunta central desta análise. Como é que a gente chegou num ponto em que certas palavras carregam um peso tão grande a ponto de supostamente justificar o ódio? Para entender essa confusão de hoje, a gente precisa ir lá na origem de tudo. Então vamos para a primeira parte. A divisão que hoje define a política no mundo todo nasceu quase que por acidente, de uma coisa bem simples: o lugar onde as pessoas escolheram se sentar numa sala. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê que a evolução foi bem rápida. O que começa em 1789 como uma divisão sobre o poder do rei, logo se transforma com a Revolução Industrial num debate sobre economia e, no século XX, explode em ideologias que exigem lealdade total. E aqui está a definição original. Lá na Assembleia Nacional Francesa, à esquerda sentaram aqueles que queriam uma mudança radical, à direita, os que defendiam a tradição e a monarquia. Simples assim, mudança contra a ordem. Agora, a gente já avança para o século XX, um período bem sombrio onde essa tensão simplesmente explodiu. Segundo essa análise, foi aqui que as ideologias se transformaram, e os adversários políticos passaram a ser vistos não como competidores, mas como inimigos que precisavam ser eliminados. Os números são assustadores e, de acordo com a fonte, mostram que essa desumanização veio dos dois extremos do espectro político: o regime de Stalin, responsável por cerca de 20 milhões de mortes, e o regime nazista, por aproximadamente 17 milhões de civis. A violência absoluta, pelo visto, não escolheu um lado. Agora, o que é bem interessante nesse slide é a assimetria do poder. Apesar das ideologias serem opostas, pureza racial de um lado, sociedade sem classes do outro, as ferramentas de controle eram praticamente idênticas: polícia secreta, campos de extermínio e um sistema de partido único. E aqui vem o ponto crucial do argumento. Depois da guerra, o nazifascismo foi julgado e condenado universalmente como mal absoluto. No entanto, segundo a análise da fonte, os crimes do comunismo, mesmo tendo sido mais letais em números, não receberam o mesmo julgamento moral no Ocidente. Essa assimetria na memória seria a primeira chave para a gente entender o desequilíbrio dos rótulos hoje, e essa suposta diferença na memória nos leva para a próxima etapa. A revolução não aconteceria mais com armas e nos campos de batalha, mas de forma silenciosa, por dentro das instituições culturais e intelectuais. Para entender essa mudança de estratégia, a fonte aponta para este conceito, de Antônio Gramsci. Ele teria argumentado que para tomar o poder era preciso primeiro vencer a guerra de posições, ou seja, conquistar as instituições que moldam o pensamento: as universidades, a mídia, as artes. E aqui a gente vê uma mudança fundamental de filosofia segundo essa perspectiva. O movimento pelos direitos civis de Martin Luther King era baseado na ética cristã e buscava reformar o sistema americano. Já a chamada Nova Esquerda, influenciada pela teoria crítica, via o sistema como algo irremediavelmente opressor e que, portanto, precisava ser desmantelado. Vamos ver agora como essa longa marcha teria se concretizado, criando um mecanismo que, segundo essa teoria, hoje define quem é bom e quem é mal na nossa sociedade. A fonte descreve um ciclo bem poderoso. Primeiro, a academia, usando a teoria crítica, redefine valores tradicionais, como a família, como sistemas de opressão. Segundo, a mídia pega essa interpretação e transforma em notícia. E terceiro, a cultura popular,
como filmes e séries, solidifica essa imagem, criando arquétipos, tipo o vilão conservador. E aqui a teoria encontra a realidade da forma mais trágica possível. Na investigação do assassinato de Kirk, neste cenário hipotético, a polícia teria encontrado a palavra fascista gravada nas cápsulas de munição. A demonização teórica se tornou um motivo literal para a violência. E o resultado final desse ciclo todo? Uma régua moral dupla. Com ela, práticas radicais de um lado podem ser vistas como a raiva legítima dos oprimidos, enquanto posições mais tradicionais do outro são rapidamente enquadradas como discurso de ódio. Ok, então se os rótulos ideológicos estão meio distorcidos, como a gente pode identificar o perigo real? A fonte propõe uma saída, uma lista de critérios objetivos, focada nas ações, não nas ideias. E aqui está o checklist. Um grupo tende ao extremismo quando defende a violência, quer suprimir liberdades, tenta aparelhar o Estado, demoniza seus oponentes ou promove um culto ao líder. Perceba que nada disso tem a ver com ser de esquerda ou de direita. Este é o ponto fundamental da proposta. O extremismo não estaria no conteúdo de uma crença, mas no método, na disposição de usar a força, a censura e a desumanização para impor essa crença. E isso nos traz de volta ao início. A tragédia de Charlie Kirk é apresentada como a consequência final e mais perigosa dessa guerra de narrativas, onde um debatedor de ideias pode acabar sendo rotulado como um monstro que precisa ser eliminado. E a gente termina com essa reflexão. O que aconteceria se, em vez de reagir a rótulos como extrema-direita ou extrema-esquerda, a sociedade passasse a aplicar um checklist focado em ações? Isso poderia mudar a forma como a gente enxerga o cenário político e talvez restaurar um espaço para o debate civilizado? A questão fica no ar.